Fico muito contente de encontrar todos vocês, né? Vou aqui trazer umas pequenas palavras antes de passar a palavra para o Leandro, que é quem vai nos brindar com a palestra hoje, né? É com imensa alegria que a Casa Política e o Monitor da Democracia os recebem hoje para o nosso almoço de final de ano. É um momento de celebração das vitórias que alcançamos em 2025 e de renovação da nossa energia para os desafios que virão. A Casa Política nasceu com a missão de ser um farol, um instrumento do debate público brasileiro, promovendo democracia por intermédio de uma rede inovadora, uma forma inovadora de realizar relações institucionais e governamentais, possuindo seu próprio think tank, o Monitor da Democracia, que é um celeiro de projetos, ações e proposições que passam pelo governo e o parlamento. Somos um espaço onde a liberdade é regra e a busca por soluções inovadoras é o nosso motor. Nossa presença internacional, por intermédio de missões, atua como interlocução aos governos estrangeiros, bem como voz vigilante que expõe ameaças à liberdade, à transparência e ao Estado de Direito, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Nossa atuação se pauta pela análise rigorosa e pelo compromisso inabalável com a verdade. E eu gostaria de registrar aqui uma saudação, um agradecimento muito especial à presença de algumas pessoas que nos brindam aqui com a sua visita hoje. Especialmente ao embaixador Márcio Cambraia, que é presidente do Conselho Superior do Monitor. Também a presença do embaixador Luiz Aparício, de El Salvador, nosso querido amigo. E a presença de líderes que representam nações que têm sua liberdade ameaçada pelo terrorismo, pela tirania e pela guerra. São eles Tamara Soklik, representante da comunidade judaica, Oskar Slushchenko, primeiro secretário da Embaixada da Ucrânia, Maria Tereza Belandria, ex-embaixadora da Venezuela no Brasil, e Benito Liao, embaixador de Taiwan no Brasil. Saibam vocês que o Monitor da Democracia e a Casa Política continuarão a trabalhar incansavelmente por suas nações, perante as autoridades brasileiras e a nossa opinião pública. O apoio à liberdade e à autodeterminação são coisas inegociáveis para nós. E agora é uma honra apresentar o nosso palestrante de hoje, o jornalista, escritor e criador da aclamada série de guias politicamente incorretos, Leandro Narlock. Suas obras se tornaram marcos no debate nacional. A série de Narlock é mais do que um conjunto de livros. É um convite à reflexão que destrói mitos e desconstrói lugares comuns, incentivando os leitores a questionar narrativas pré-estabelecidas. Sua análise crítica, muitas vezes provocativa e sempre baseada em pesquisa sólida, é vital para o amadurecimento do nosso pensamento e da nossa democracia. Hoje, ele nos brindará com a palestra sobre inovação e o guia politicamente incorreto da nossa capital, como as narrativas nos dominam por aqui. Tenho certeza de que o seu olhar agudo sobre os bastidores do poder e sobre como a verdade é frequentemente moldada na nossa capital vai nos ajudar bastante nos nossos debates e na nossa reflexão. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, que possamos encerrar esse ano de 2025 celebrando as nossas vitórias alcançadas e que em 2026, ano especialmente complicado no Brasil, teremos eleições presidenciais, que em 2026 sigamos todos abençoados pela liberdade e pela democracia. Muito obrigado, Leandro. Olá, boa tarde. Opa, um prazer estar aqui no meio de tanta gente boa. Dá um medo também, né, da gente estar com tanta gente qualificada, tanta gente relevante no Brasil. Bom, gente, eu vou tentar, como o Márcio mencionou, falar um pouco sobre inovação, um pouco sobre o novo livro, né? Daqui ele tem uma tartaruga na capa, depois eu falo um pouco sobre ela.
E sobre essa narrativa, né? A gente vive aí umas narrativas sobre clima, é preciso botar a bola no chão e tentar entender o que é verdade, o que ou não sobre isso, né? Bom, imaginem vocês se a gente pudesse criar uma máquina de resolver problemas. É uma máquina que resolve todos os problemas humanos. Como seria essa máquina? Para mim, essa máquina é a inovação. Né? Imaginem vocês quantas pessoas não estão, enquanto a gente está aqui almoçando, tentando resolver algum problema nosso, tentando satisfazer algum desejo da humanidade. Né? Seja em Taiwan, seja em Israel, seja mesmo na Venezuela, embaixo de um regime opressor, quantas pessoas não estão tentando ganhar algum dinheiro para resolver algum problema, né? A gente chama o sistema econômico de capitalismo, né? A gente vive no capitalismo. Mas talvez a melhor definição seja inovacionismo, né? A Adair McCloskey, ela fala que, olha, o que move de fato um crescimento infinito do capitalismo não é o acúmulo de capital, né, como se achava lá no século XIX, e sim a inovação. Até o Nobel de Economia desse ano, né, o Philippe Aghion, um excelente livro dele, né, O Poder da Destruição Criativa, ele fala a mesma coisa. Olha, o que move o capitalismo de forma sempre crescente é a inovação, o ganho de produtividade que a gente tem com a inovação. Mas, afinal de contas, por que as pessoas inovam? Né? Eu posso ficar andando aqui, Márcio, não tem problema, ou vai atrapalhar? Não? Tudo bem. Afinal, por que os empresários, por que as pessoas, os escritores, por que as pessoas se dão o trabalho de inovar? Né? Olha, esse senhor aí do lado, em 1776, o Adam Smith, ele falou, olha, as pessoas querem ser monopolistas de uma área. Todo mundo, o sonho de qualquer empresário olha, só eu posso vender isso, eu determino os preços, eu determino a margem de lucro, se eu sou o único vendedor. Uma forma de você ser monopolista, que a gente vê muito no Brasil, em alguns países que estão representados aqui, é chegando para o governo e falando, olha, espanta esses caras, né? Deixa só eu vender, deixa eu ser o único que é capaz de vender esse produto, que é contra a liberdade, né? Que é contra esse valor tão importante, como o Márcio falou no começo. Mas uma outra forma de você ser monopolista numa área, de você escapar desse commodity hell, né? O inferno das commodities, em que todo mundo vende o mesmo produto, é pela inovação. Né? Então, se a gente tem aí um ambiente livre, de livre competição, de contratos voluntários, inovar é uma forma de conquistar um monopólio, ainda que temporário, ainda que passageiro. Né? Não à toa, a gente tem hoje, por exemplo, aqui sapatos. Né? Tem uma história muito boa sobre a União Soviética, que as fábricas estatais da União Soviética faziam não só o mesmo modelo de sapato, mas o sapato com o mesmo número, o mesmo tamanho, né? 44, muito grande. E as pessoas eram obrigadas a preencher com papelão. Né? Se tinha um tamanho menor, você tinha que preencher com papelão o resto do sapato. E imagine se alguém perguntasse assim, bom, se não for o governo, quem que vai fazer sapatos para todo mundo? Bom, os empreendedores, né? Vão resolver nossos problemas. E eles inovam tanto, tentam sempre escapar de fazer uma coisa parecida, que eu não consigo ver se tem pessoas com o mesmo tipo de sapato aqui. Provavelmente ninguém tem um sapato igual. Isso, décadas atrás, em outros regimes, seria impossível. Né? Mas vamos lá, agora falar um pouco sobre como a inovação funciona. Aqui uma foto aí para abrir o apetite do pessoal. Né? Bom, inovação, acho que quando a gente fala em inovação, a gente tem que sempre pensar em tentativa e erro. Imagine vocês quantas pessoas hoje estão tentando fazer um produto novo, um serviço novo, e isso dá errado. A ideia é ruim, ou não é a época daquela ideia, não deu certo. Só que, de repente, uma pessoa tem uma ideia que dá certo. Em cima dessa ideia, você tem mais tentativa, mais uma tentativa avassaladora, né, de um processo avassalador de tentativa e erro, e a gente tem mais inovação. Aqui tem uma coisa bem interessante, e justifica essa foto aqui. Em áreas em que é fácil errar, em áreas em que é muito fácil você tentar e errar, a inovação acontece muito rápido, que é o caso da gastronomia. Se você faz, de repente, você está em casa e fala, não, vou misturar aqui
ostra com feijão e arroz, né? Tudo bem, você faz essa comida, não ficou boa. Não. Foi uma dessas tantas tentativas e erros que não deram certo. Tudo bem, você come ruim. Né? Você fala, bom, vou ter que comer assim mesmo. Ou então você joga fora, vai custar muito pouco. Né? Então, em áreas em que é muito fácil tentar e errar, a inovação acontece rapidamente. Qual que é o contrário disso? Energia nuclear, por exemplo. A energia nuclear, amigo, se você tentar, não vou tentar fazer uma usina de energia nuclear. Bom, pode causar um probleminha grande, gigantesco aí, né, na cidade, pode causar a migração, né, a fuga de milhões de pessoas. Então, não à toa, enquanto vários tipos de energia no mundo estão caindo de preço, um problema da energia nuclear é que ele está aumentando, né? O preço não cai, ele está ficando muito mais caro que outros tipos de energia. Um outro exemplo bom é o seguinte, redes sociais. Mais uma vez, eu peço para vocês imaginarem quantas pessoas não estão, nesse momento, tentando gravar um vídeo, um carrossel no Instagram, nas redes sociais, para chamar a sua atenção. Para você, né, de repente, uma pessoa tem uma ideia de um gancho novo, né, de um novo hook no Instagram, para a pessoa ficar mais que 4 segundos. Essa ideia se espalha por todo mundo, as pessoas tentam fazer novos vídeos. Não existe mercado em que é mais fácil tentar e errar do que com criação de conteúdo digital hoje em dia. E essa inovação dá tão certo, ela é tão rápida, que não à toa todos nós aqui estamos viciados em redes sociais. Né? Pelo menos é o meu caso, do meu filho, é uma briga constante com o meu filho, porque acontece tão rápido, que é tão fácil de fazer, de criar. Tem o teste AB, né? Quem faz aqui, quem lida com marketing digital, você pode, às vezes, mandar um e-mail de venda com um botão compre verde ou um botão vermelho. Daí você faz um teste AB para saber qual teve mais cliques. Ou você faz um título de tal forma ou de outra. É muito fácil testar, é muito fácil errar, a inovação acontece rapidamente. Né? Além disso, a inovação ela é descentralizada, né? Ela acontece de baixo para cima, ela é imprevisível. Essa foto é de mulheres do Bangladesh que, nos anos 70, se não me engano, elas vieram com uma ideia que pareceu curandeirismo. Elas falaram o seguinte, olha, milhares de pessoas estão morrendo de desidratação, né, de disenteria, e elas vieram com uma ideia assim, não, você faz o seguinte, você pega água, 2 doses de sal, 2 doses de sal e 1 de açúcar, certo? E faz uma mistura, e essa mistura salva as crianças da desidratação. A Escola de Medicina Tropical de Londres, primeiro ela reagiu a isso falando que isso é absurdo, o que é isso? Você acha que água, sal e açúcar vai resolver uma epidemia de mortes pelo mundo? Né? Não sei, quem tem mais ou menos a minha idade, não sei se cresceu com a propaganda na televisão no Brasil, do soro, né? O soro fazia 2 colheres de açúcar, 1 de sal e tal. E essa ideia que surgiu de repente, que é que os médicos de Londres, da grande escola de saúde tropical, de medicina tropical, se opuseram, na verdade, ela salvou milhares de pessoas da desidratação. Né? Então, a inovação vai acontecendo, de repente alguém inventa alguma coisa ali, o outro combina. Um exemplo parecido com esse é da Mary Montagu. Essa história é muito legal. É uma mulher que ela era filha, tem muitos embaixadores aqui, né? Essa mulher ela era mulher do embaixador inglês na Turquia. Isso no século XVIII. E lá na Turquia, ela percebeu que... Ela foi numa festa, num evento, tipo um café, e ela viu uma coisa bizarra acontecendo. Ela viu que as mães... Naquela época, a varíola era uma doença muito grave, né? A que mais matava no mundo. E ela viu que as mães da Turquia, elas abriam feridas nos filhos, né? Deixavam o sangue escorrer. Depois elas pegavam o pus de... Esse não é um bom assunto para o almoço, mas já vou passar rápido por ele. Ela pegava um doente de varíola leve, abriam, né? A varíola te dá várias bolotas de pus pelo corpo, né? Abriam o pus da varíola leve, passavam no corpo dos filhos. E ela falava, que absurdo, que é isso? A Mary Montagu, a mulher do embaixador. Mas, de repente, ela percebeu, não, assim eles ficam resistentes, eles não pegam mais varíola.
Ela levou essa técnica para a Inglaterra, de novo, a Sociedade Real Britânica de Ciências falou que absurdo, isso é curandeirismo, isso não vai dar certo. E, no fim, ela tinha ali o princípio da inoculação, como a gente sabe hoje. Né? Era uma espécie de vacina artesanal. Até tem um debate ético interessante na medicina, que é o seguinte, até quando a gente deve liberar a inovação da medicina? Se a gente for restrito demais, a gente proíbe que essas coisas aconteçam. Mas também, se a gente abrir tudo, vira curandeirismo. Né? É um debate bem interessante. Quem decide o que é melhor? Quem decide a grande inovação? Quem decide qual a melhor inovação? Né? Tem várias ferramentas. Né? Na União Soviética, você tinha as autoridades que decidiam. Às vezes acertavam, às vezes não. A gente usa o mercado. Né? Geralmente, o mercado é o que melhor decide. Nem sempre o mercado decide bem. Para mim, um melhor exemplo disso é a Croaçonho. Né? Fico imaginando a pessoa que teve a ideia dessa loja. O cara acha que tinha fumado coisas estranhas e pensou, não, vamos fazer o seguinte, vamos misturar sonho com croissant. E os amigos falaram, nossa, que baita ideia, velho. E, bom, né, eu acho que deu errado, mas o mercado decide, na minha opinião, nem sempre decide da melhor forma, mas é a melhor ferramenta que nós temos para decidir o que deve ir para frente ou não. Agora vamos chegar numa parte mais interessante aqui. Ó. O que os inovadores produzem? Essa foto que vocês estão vendo é do edifício Tijucas, em Curitiba. É um dos grandes arranha-céus que você tem ali no centro, na Boca Maldita, né, em Curitiba, na Rua 15. Esse edifício, quando eu estava na faculdade, eu ficava na Biblioteca Pública do Paraná. Naquela época não tinha Instagram, né, não tinha celular. Eu ficava na Biblioteca Pública do Paraná vendo jornais antigos, o microfilme, né, de jornais antigos. E eu lembro de uma propaganda desse edifício, de lançamento desse edifício, em 1950, dizendo o seguinte, o primeiro edifício sobre um rio em Curitiba. Enterramos o rio para construir um prédio em cima. Imaginem vocês hoje. Né? Os caras, hoje é o contrário. Né? Hoje é 5.000 metros quadrados de área verde ao redor do seu edifício. Ou seja, o que os empreendedores, os inovadores fazem? Aquilo que cada época quer, certo? No começo, você queria prédio central longe do mato, longe de formiga, longe de insetos, contrário a gente quer hoje. Né? E assim a gente conseguiu, em cada época, a gente conseguiu coisas maravilhosas. Né? Por exemplo, gasolina, cimento e concreto. Né? 3 maravilhas tecnológicas. Não sei se vocês gostam do Bill Gates aqui, mas aquele livro dele sobre o desastre climático, muita gente fala, não, ele vai agir moralmente contra os combustíveis fósseis, mas é engraçado que nesse livro ele tece assim, uma homenagem à gasolina, ao cimento e ao concreto. Falando, olha, essas 3 coisas salvaram milhões, talvez bilhões de vidas. Né? E quando a gente teve o cimento, o que é fazer cimento? Né? Cimento, alguém aqui talvez saiba melhor que eu, mas você pega argila, calcário, mistura, tritura, esquenta, sai gás carbônico, está pronto. Fazer cimento consiste basicamente em você pegar calcário, esquentar, tirar o gás carbônico, fim. Emite muito carbono na atmosfera, mas não é pouco, é muito carbono na atmosfera. Mexeu com o clima? Mudou o clima? Sim, mexeu com o clima. Mas tem um fator aí, uma narrativa, falando agora sobre as narrativas, que pouca gente comenta. Essa mesma tecnologia nos salvou do clima, na mesma medida. Né? Então, é contraditório isso, é um paradoxo. Né? O mesmo material que mexe com o clima nos salvou do clima. Né? Essa é uma coisa que eu exploro no livro, uma contradição que eu exploro muito bem no primeiro capítulo. Quando a gente juntou cimento com aço e teve concreto, o concreto, quando chegou à Índia, a Índia, assim, no século XIX, até 1943, e também na China, de repente você tinha um período de seca prolongado. Resultado, milhões de mortes. Milhões de pessoas que morriam de fome, de sede. De repente você tinha uma inundação muito forte. Milhões de mortes, de fome e de sede. E quando, de repente, você levou represas, levou canais feitos de cimento e aço, ou seja, feitos de concreto, para a China, principalmente para esses lugares,
as mortes causadas pelo clima despencaram. Eu lá na COP, eu fui para a COP, né, quase apanhei lá na COP 30, eu fiz um outdoor na COP dizendo, olha, as mortes causadas pelo clima caíram 96% nos últimos 100 anos. E muita gente falou que absurdo, né? Isso é dado que o IPCC usa, não é segredo para ninguém. Isso mostra que o aquecimento global é uma falácia, é uma narrativa? Uma narrativa, não. Na minha opinião, ele está acontecendo. Mas a gente está muito mais protegido do clima. A gente está imensamente protegido do clima. Nós estamos, como se fala, alarmados, preocupados com o clima, justamente na época em que menos pessoas morreram na história por desastres climáticos. Então, é muito contraditório, é muito interessante. A gasolina, a mesma coisa, né? A gasolina ela tem o mesmo poder energético que 34 bananas de dinamite. Né? E você pode pegar uma garrafa, levar para o outro lado, não explode. Ela é versátil, né? Ela custa a mesma coisa que um refrigerante, é extremamente barato. Né? Então, essa para mim é uma narrativa que a gente precisa analisar com cuidado. Né? Combustíveis fósseis, eles são um risco, eu acho que são um risco para o futuro mais distante, uma hora a gente vai ter que se livrar deles, mas até agora eles propiciaram um florescimento humano incrível. Né? Acho que todos que estamos aqui somos descendentes de pessoas que passaram fome, né? que eram famintas, eram desesperadas. Não somos mais, principalmente por causa desses materiais. Né? E mesmo o metano, né? o gás natural que se usa para fertilizantes artificiais salvaram 1 bilhão, pelo menos, de pessoas da fome no último século. A gente tem hoje um problema de excesso de comida. É um problema chique, né? É tipo assim, estou cansado de ir para Paris. Estou cansado de Paris. Pô, que legal esse problema. Talvez seja um problema de fato para você, mas eu gostaria de ter esse problema. Né? E a gente hoje tem um problema de excesso de comida. Então é impressionante a narrativa que se faz, para mim, um tanto... para mim, um outro grande problema é menosprezar o custo que a gente vai ter ao se livrar desses materiais. É preciso descarbonizar a economia no longo prazo, acredito que é importante, mas não vai ser fácil, vai ser difícil e a gente precisa muito de inovação. Né? Bom, agora então a gente tem uma nova época. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Opa, peraí. Aqui. Nos anos 70, voltando, não sei porque eu estou falando tanto da União Soviética hoje, mas tem uma história muito boa. Nos anos 70, um climatologista soviético, ele teorizou o seguinte, ele falou, olha, às vezes o gás carbônico da atmosfera ele pode cair tanto que isso gera um frio muito grande. Com o frio, as geleiras e a neve nos polos aumenta. Como a neve e as geleiras são brancas, elas refletem mais a radiação do Sol. Isso faz o frio aumentar e a neve aumenta. Isso, né, se cria um looping, você tem cada vez mais frio, cada vez mais neve, cada vez mais frio. E ele falou, isso pode resultar no mundo ficar completamente congelado e você ter, sei lá, geleiras de 10 quilômetros de espessura no Ártico. E depois que ele falou, que ele teorizou isso, alguns geólogos viram, cara, isso já aconteceu na história da Terra. E ali surgiu um pânico, assim, nos anos 70, 80, teve um pânico em relação ao esfriamento global. Muita gente ficou aterrorizada com a ideia de que o planeta podia ficar cada vez mais frio. E curioso, né? Ao contrário do que a gente tem hoje. E, de fato, isso era um problema na época. Vejam, quando a gente criou esses combustíveis, esses materiais, aquecimento global não era um problema. Pelo contrário, né? O esfriamento era a grande questão. Mas hoje a gente sabe que eles causam... Aí tem esse problema de emissões. Como que a gente vai resolver isso? Como a gente vai resolver essa questão de volta? Com os empreendedores, com os inovadores. Né? A gente tem que deixar aquela tentativa e erro acontecer. Vejam, por exemplo, o que aconteceu com a energia solar. Isso é um milagre. A gente vê aqui explodir um champanhe, estourar um champanhe para comemorar o que aconteceu com a energia solar.
ela caiu, o preço do megawatt-hora gerado caiu 99% desde que eu nasci. Eu nasci em 78, então mais ou menos ali caiu 99%. Né? Hoje a gente está com um problema no Brasil de excesso de energia solar. Né? Você teve incentivos demais, isso está causando problema na conta de energia, mas, por outro lado, é uma boa notícia. Né? Você vai em bairros pobres de Belém, em Roraima, no Brasil inteiro, e você vê só energia solar. Né? Isso é a energia que mais cresce no mundo hoje. Isso aconteceu porque teve alguma lei falando: eu ordeno o governo as empresas a baixarem o preço do painel fotovoltaico? Não, foi porque os empreendedores quiseram ganhar dos outros. Né? Essa foto aqui é uma questão bem interessante. Deixa eu contar essa história da seguinte forma. Anos atrás, um pessoal do exército de Israel, eles trabalharam em conjunto com a NASA para saber se existia água em Marte. E daí, para tentar descobrir se existia água em Marte, eu não sei direito como isso funciona, mas é um sistema de micro-ondas. Eles emitiram por satélite micro-ondas no solo de Marte e, conforme essa onda voltava, eles conseguiam saber se você tinha no subsolo água. Esses israelenses, esses soldados israelenses, eles pensaram: peraí, o que vai acontecer se a gente fizer isso na Terra? Se a gente apontar esse satélite de micro-ondas para a Terra? E assim eles inventaram uma empresa que chega para a Sabesp ou para a empresa de águas aqui de Brasília e fala: olha, em uma hora eu consigo te falar quais são os 1000 maiores pontos de vazamento da sua tubulação. Vocês sabem que no Brasil 20%, 30% da água é desperdiçada, né, por problemas de vazamento. Essa empresa consegue dar uma foto dessa e fala em uma hora quais são os maiores pontos de vazamento. Um outro exemplo, a latinha de alumínio. Né? O alumínio, eu até começo o meu livro falando sobre ele. O alumínio assim, é uma história mágica. Né? O alumínio que a gente usa hoje aqui para quase tudo, provavelmente esse lustre aqui de cima, esse abajur de alumínio, ele já foi o metal mais precioso do que o ouro. Isso assim, gente, não faz muito tempo, faz 150 anos. O alumínio ele foi inventado por 2 jovens, né? A forma de sintetizar, de você usar a eletricidade para separar o alumínio, para purificar o alumínio. Só que não tinha energia suficiente no mundo para tanto, porque o alumínio usa uma quantidade colossal de energia. Né? Mas quando a gente teve energia confiável, barata, isso foi possível, e hoje aí o alumínio a gente usa para tudo. Mas vejam que interessante. Uma latinha de alumínio, quando ela foi criada, ela usava 6 vezes mais alumínio do que hoje. Ou seja, a gente consegue ter mais consumo, mais crescimento da economia, usando cada vez menos recursos, impactando cada vez menos o meio ambiente. E acho que aí o grande exemplo que o Brasil tem a mostrar também em relação a isso é a revolução que a gente teve no século XX em relação ao agro. Né? Hoje é incrível como a gente consegue produzir mais e ter mais consumo, ter mais colheitas com menos emissões de carbono e menos área de cultivo. Esse gráfico aqui, ele é... vejam que impressionante esse gráfico. A linha vermelha que vocês estão vendo aí é a área ocupada por cultivo de milho no Brasil. Ela dobrou, não parece que dobrou, mas ela saiu de 11 para 22 milhões de hectares, essa linha vermelha. Mas vejam o que aconteceu com a linha azul, que é a colheita de milho no Brasil. Ela cresceu mais de 700%. Né? Então, a gente consegue hoje colher 7 vezes, 8 vezes mais milho na mesma área. Né? Imaginem vocês se a gente estivesse produzindo milho na mesma produtividade aqui dos anos 70, 80. A quantidade de área que a gente teria que ocupar do Brasil, a quantidade de área da Amazônia, de florestas que a gente teria que ocupar para produzir a mesma quantidade de alimento. Né? Então, essa é uma outra narrativa que Brasília, que os ambientalistas não gostam. Né? Falam, olha, o agronegócio é ruim, o agronegócio tem essa narrativa, né, de que o agro
prejudica a tecnologia do agro, prejudica o meio ambiente. Esse efeito poupa-terra que a gente está vendo aqui mostra que as duas coisas estão juntas. Né? Que para a gente produzir mais, ocupando menos área, a gente tem que ter mais inovação, mais tecnologia. Né? Não é com a agricultura familiar, até pode ajudar em muitos casos, mas é na agricultura mecanizada, com química no campo, com tecnologia, com inovação. A mesma coisa aconteceu com o arroz. Na verdade, com o arroz foi até um pouco diferente. A linha azul é a área ocupada por cultivos de arroz no Brasil. Caiu 70%. Gente, a área de cultivo do arroz no Brasil caiu 70%. Já, enquanto isso, a produção de arroz ela subiu 40%. Vejam vocês que a gente tem uma dissociação entre impacto ambiental e produção. Uma vai para cima e a outra vai para baixo. Uma curva vai para cima e a outra vai para baixo. Isso é o que o pessoal chama, tem uns ambientalistas chamados de ecomodernistas. E eles falam, olha, é isso que a gente tem que fortalecer no mundo. Eles chamam de decoupling, que é a dissociação entre crescimento econômico e devastação ambiental e impacto ambiental. Então vejam que interessante, o conforto humano, né, a prosperidade sobe, o PIB sobe, o uso de recursos não sobe na mesma medida e o impacto ambiental cai. Né? Essa é a grande notícia que a gente está vendo no mundo nas últimas décadas, principalmente em lugares desenvolvidos. Né? Mais consumo, mais conforto, com menos impacto ambiental. Vejam como é a mesma curva desses gráficos aqui. Né? E daí muita gente pode falar, tá, mas e fertilizante? Fertilizante usou mais. Na verdade, sim, mas hoje em dia eles estão tão melhores, e as técnicas estão tão melhores, que mesmo assim a gente está vendo mais produção com menos uso de fertilizantes, de pesticidas e tudo isso. Né? Então, tem essa narrativa, né, para mim, também sobre pesticidas no Brasil. Né? De repente, a Anvisa aprova uma nova substância e os ambientalistas falam que absurdo, como assim temos mais pesticida no Brasil, mais agrotóxico, veneno. Na verdade, gente, vamos lembrar do que eu falei lá antes. Os inovadores fazem o que a época quer. No começo, o pesticida ele era barato e tinha que funcionar. Né? Era dane-se a natureza, dane-se a saúde, o importante é funcionar. Hoje, os desejos são outros. Então, a Anvisa ela só aprova aquilo que é melhor para a saúde do que uma substância que já existe. Né? Então, quando a gente vê essas notícias, essa narrativa de que absurdo, mais um pesticida, isso é excelente para a natureza e para a saúde humana. Vamos lá. Então, aí uma frase esse é o professor do MIT, o Andrew McPhee, e ele diz, para preservar o meio ambiente, não precisamos puxar o volante da economia e da sociedade para outra direção, precisamos somente pisar no acelerador. Não sei se eu concordo 100% com ele, mas acho que em grandes casos é verdade. Mas aqui agora deixa eu só terminar essa fala falando... Quando a gente pensa em inovação, geralmente a gente pensa em inovação tecnológica. Né? A gente pensa, startup, eletrônica, aplicativos. Mas, na verdade, existe uma inovação que é muito importante para vocês que estão escutando aqui. Né? Que aqui eu preciso da atenção especial de políticos, de servidores e embaixadores, que é a inovação institucional. Né? Aquela tentativa e erro que a gente falou antes, ela tem que acontecer em formas de organização da sociedade também. Né? Por exemplo, energia nuclear no Brasil. A empresa do Bill Gates, lá, a Terra Power, seria proibida no Brasil, porque aqui a energia nuclear é um monopólio público. Né? Até a extração de urânio é um monopólio público no Brasil. É proibido inovar nessa área. O governo não deixa que uma empresa entre nessa área, ao contrário de outros países, Estados Unidos, por exemplo. Né? Esses pontos que vocês estão vendo coloridos no mapa do Canadá são todos eles acordos entre mineradoras e tribos indígenas e povos indígenas do Canadá. São 450 acordos. Os indígenas do Canadá são riquíssimos, não precisam de bolsa da FUNAI, não precisam de nada disso, porque eles têm, às vezes, a própria empresa de mineração. Né? É uma mineração transparente, né, que acontece segundo regras ambientais.
Eu conversei, até ajudei uns indígenas brasileiros a fazer um manifesto em defesa da mineração, da legalização da mineração. Ela já é prevista na Constituição, mas não tem uma lei que regulamente. E muitos deles falam, cara, hoje é o pior dos mundos a mineração no Brasil. Aqui que você não tem nenhuma regra, o garimpeiro já é um criminoso, então ele não vai seguir regras de sustentabilidade, né? Ele já é um criminoso. De repente, geralmente ele paga um dinheiro para o cacique da aldeia fazer vista grossa, né, para o garimpo. O cacique nem sempre divide esse dinheiro com a aldeia, então as meninas continuam pobres, a aldeia continua miserável. Os meninos viram mendigos nos garimpos, as meninas de 12, 13 anos se prostituem nos garimpos. Então, hoje é o pior dos mundos que a gente vive. Né? Eu, desde que eu tinha, sei lá, 10 anos, eu vejo no Jornal Nacional, Operação Combate Garimpo Ilegal no Brasil. Isso se repete, a gente vê décadas acontecendo, nada muda. Será que não é hora da gente fazer uma tentativa e erro institucional? Né? A gente tentar um modelo diferente em alguma aldeia ou outra? Vamos tentar levar essa tentativa e erro da inovação também para o ambiente institucional, tentar, né? Vamos se dar o direito de tentar e errar. Errar a gente já erra bastante hoje, né? E tentar um pouco mais para essas áreas. Esses prédios aqui são os prédios de Vancouver, que uma tribo indígena conseguiu construir. Isso aqui é dentro de uma aldeia indígena e de um território indígena de Vancouver, no Canadá. A foto do lado é de um búfalo, né? Búfalo? Rinoceronte. Só para ver se vocês estavam atentos, eu sabia que era um rinoceronte. Tem um paradoxo interessante aí, que é o seguinte. Na África, em lugares em que é proibido caçar elefantes e rinocerontes, a população desses animais está diminuindo. Pô, como assim? Pode pensar, como assim? Esses animais são protegidos pela lei, mas a população está diminuindo? É porque, pense assim, se você é um agricultor africano, a pior coisa que pode te acontecer é ter uma manada de elefantes que passa sobre a sua plantação. Então você não cuida deles, você não pode matar porque é proibido, mas também você não cuida, não está nem aí. Se alguém matar, estou nem aí, isso até resolve meus problemas. Mas o que acontece? Em alguns lugares, você tem a comunidade, ela gere direitos de caça. E ela vende um esquisitão que quer caçar um rinoceronte, um elefante. Opa, aqui eu não posso. A pessoa paga, sei lá, $100 mil para poder ter direito de caça. Opa, agora mudou. De repente, quer dizer que eu posso ganhar $100 mil gerindo os elefantes, vendendo direitos de caça, está ótimo. Adoro elefantes, adoro rinocerontes. De repente, aquele agricultor que não dava mínima para esses animais, agora trata de cuidar deles melhor que o governo. E olhem que paradoxo curioso. Nos lugares em que a caça é permitida, em que você tem esse sistema de direitos de caça, de venda, a população de rinocerontes e elefantes está subindo. Então, vejam a importância do modelo institucional com o qual vocês lidam aqui todos os dias. Né? Como a gente consegue alinhar incentivos para resolver problemas ambientais. Né? Vamos tentar, né, mais uma vez, tentar inovar institucionalmente. Para mim, o que mais me irrita no Brasil é a proibição que se tem com o transporte. Né? Basta ter ali uma pequena inovação no transporte, já vem o prefeito e fala, não pode. Então, patinete, por muito tempo foi proibido, agora voltou, tinha tanta regulação que ficou inviável, agora, felizmente, está voltando. E assim, muitos outros. Né? O Uber, em São Paulo, o Uber chegou a ser proibido, assim, 54 dos 55 vereadores chegaram a proibir o Uber. Né? Então, claro que tem toda a questão dos grupos de interesse, né, do rent-seeking, que proíbe essa inovação de acontecer. Aqui, a mesma coisa com educação. Né? Eu já falei com prefeitos de Santa Catarina que eles me falaram assim, olha, eu gasto mais por aluno da rede pública do que a mensalidade da escola particular da minha cidade. Mas eu não posso contratar essa escola porque o Fundeb não deixa, porque as regras do Fundo de Educação não deixam. Né? Um deputado tentou mudar isso no mandato passado,
mas todo o lobby dos professores falaram, não, que absurdo, não pode, né? Então, a gente tem um sistema. Gente, olha o Brasil, a diversidade do Brasil, né? A gente podia ter um sistema, na Inglaterra, por exemplo, você tem sistemas em que você tem uma ideia, de repente o Márcio tem uma ideia, não, vou fazer a seguinte escola, tem uma ideia aqui de escola diferente. O governo te dá um funding inicial para essa escola. Se os pais gostam, se tem procura dos pais, o teu funding aumenta. Se não tem, fim, tua escola acaba, né? É uma forma de você propiciar um pouco de tentativa e erro nesse sistema. Mas o que a gente tem hoje no Brasil é o contrário, né? Não pode de forma alguma. E, gente, não é à toa em que nas áreas em que a gente proíbe a inovação, onde a gente proíbe a tentativa e erro, está muito ruim, né? Transporte está terrível, engarrafamentos enormes. A educação do Brasil é uma vergonha, né, completa. A gente é óbvio, né? Se a gente proíbe essa máquina de resolver problemas de funcionar, ela não vai resolver problemas. Então, essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Vamos aqui... eu estou falando muito de empresas, de inovação, mas acho que tem uma mensagem central para políticos, para embaixadores, para agentes do setor público, que é vamos tentar deixar os empreendedores resolverem outros dos nossos problemas, né? Eles já resolveram vários, mas tem muitos outros que eles precisam nos ajudar a resolver. É isso, gente. Muito obrigado. Gente, queria agradecer aqui o Leandro pelas palavras dele. E mais para cá. Queria agradecer ao Leandro pelas palavras dele. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui já leram os livros dele, né? Os Guias Politicamente Incorretos do Brasil, da América Latina, né? Me lembro ali de dados. Eu tenho uma mãe que mora na Argentina. Uma mãe, né? A minha mãe, né? Aliás, eu sou uma das poucas pessoas. Eu sou uma das poucas pessoas que foi brindado com uma bênção de Deus. Eu tenho um padrasto argentino. Então, ali eu me lembro de ver muitos dados, né, sobre o peronismo, sobre a evolução da economia da Argentina. E também no Brasil, você também levantou muitos dados, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvidas acerca desses temas. O Leandro é um poço de conhecimento. Já tive em colóquios do Liberty Fund com ele e realmente é fantástico o que a gente aprende com as colocações dele. Então, eu queria abrir para as perguntas. Vou passar aqui para o Fernando o microfone e fiquem à vontade. Aqui é um grupo bem heterogêneo, a gente tem pessoas de diferentes lugares e o grande objetivo que a gente tem em realizar esses almoços, que a gente realiza mais ou menos uns 4 por ano, é para que essas pessoas que estejam aqui, elas conversem, elas se conheçam e esse networking possa gerar benefícios para todos que estão aqui, trocando ideias, trocando experiências. E queria começar perguntando para o Leandro, como uma primeira pergunta, perguntar para ele se ele acha que, já que a gente viu isso aqui, que na área de meio ambiente a gente vê o debate muito regido por narrativas, se você vê também o debate em outras áreas, também atingido por narrativas, e se você acha que isso tem muita influência no destino político do Brasil. E aí, logo depois, o Fernando está com o microfone e pode circular, e vocês fiquem à vontade para perguntar. Obrigado, Márcio. Obrigado por suas palavras tão elogiosas. Olha, acho que sim, né? A gente tem essas narrativas falsas que motivam políticas públicas ruins em diversas áreas, né? Para mim, talvez a maior narrativa que a gente tem aí em Brasília seja essa de que basta ter mais gasto público. Né? Se tiver mais gasto público, a gente resolve. Vamos crescer, vamos aumentar o gasto, dar mais dinheiro para o governo, mais impostos e tudo vai se resolver.
essa ideia ruiu, né? O Lula talvez seja o único do Brasil que ainda acredita nela. E é uma narrativa que, para mim, desmoronou, e mesmo os petistas, mesmo o eleitorado petista, não acredita mais nisso. Leandro, obrigado. Marcos, você falou muito bem aí que não existe só inovação tecnológica, mas também a negocial, de mercado, administrativa. Mas como é que a gente consegue traduzir isso em um país em que os indicadores globais de competitividade são péssimos? Você mencionou muito bem aí a questão da educação. Em todas as avaliações internacionais, o Brasil está sempre ali na rabeira. Competitividade, educação, em termos de registros de patentes, o Brasil, 50% do PIB da América do Sul, talvez seja o país da região que menos patentes registra. Ano passado foram menos de 600 patentes. 50% disso foi rótulo de vinho. A Coreia do Sul registrou mais de 33 mil. Como é que a gente consegue, fazendo a pergunta aí de 1 milhão, fazer com que inovação possa vir a ser algo que tanto o setor industrial, e eu posso falar que grande parte do empresariado não tem ideia de como aplicar inteligência artificial, e fazer essa conexão com o setor público. O setor público é totalmente, no Brasil, avesso à inovação, como você bem mencionou. Então, fica essa reflexão aí, se você conseguir dar uma luz para a gente. Bom, vamos lá. Obrigado, Marcos. Olha, para mim, uma questão essencial no Brasil é o poder dos grupos de pressão, né, que o pessoal chama de rent seeking. Então, em vez de eu conseguir, como eu falei lá no começo, né, em vez de eu conseguir uma alta taxa uma margem de lucro alta, inovando, sendo o único que produz aquilo, eu vou para Brasília, levo um pessoal de jatinho para Brasília e consigo espantar concorrentes com uma alíquota de importação maior, né, ou com alguma dificuldade, uma regulação que espanta meus concorrentes. Isso a gente vê, a Buser, por exemplo, né, aquela empresa está aí refém do transporte coletivo, né, que não quer de forma alguma concorrer. Você vai para o Chile, aqui do lado, onde o mercado de ônibus é maior, é mais livre, e o ônibus é muito mais barato e melhor, né? Isso tem várias áreas. A educação é outra. O grupo de interesse dos professores não quer de forma alguma que ele seja remunerado pela qualidade do ensino, né? Ele resiste a qualquer inovação. Então, tenho até lá em São Paulo, a Jovem Pan tem uma propaganda de um curso que fala assim: você conhece alguém que é contra a inovação, que não gosta de inovação? Eu tenho vontade de responder, na verdade, muita gente. Na verdade, muita gente é contra. Os grupos de interesse eles têm muito medo que isso aconteça. E, cara, é uma briga assim, que é muito difícil. Tem um pessoal que fala que, por exemplo, o voto distrital ele reduziria isso, esse poder dos grupos de pressão. Porque daí você tem um poder mais do bairro, né? O bairro não consegue ter lá a categoria dos professores muito bem organizada. E, enfim, é algo a se discutir, mas, para mim, esse é o problema fundamental. Entendeu? O Brasil está virando uma ditadura, a democracia brasileira está virando uma ditadura de grupos, de minorias organizadas. Isso é bem perigoso. Opa, acho que ele é. Obrigado. Parabéns pelas suas palavras até então, muito instigadoras. Complementando a pergunta anterior, eu queria que você analisasse como é que você vê o brasileiro, a figura do brasileiro nesse contexto de inovação. Porque a gente vê assim, nós estamos em 2025 e o Brasil é cheio de promessas, né? O Brasil é um país que podia ser tudo, né? Podia ter sido o país até mais rico que os Estados Unidos, se aproveitar seus recursos, né, sua diversidade e sua inovação, né, um país criador do avião, criador de fármacos, né, papel fotográfico, tem vários exemplos de que o povo brasileiro é inovador, e, de certa medida, muito empreendedor, né, como tem o caso de Santa Catarina, por exemplo, que eles evocam isso todo momento, né, um povo muito empreendedor e tal. Então, assim, o que pega? Hoje você tem metade da população dependente do Estado, né? Mais de 100 milhões de pessoas recebem algum tipo de benefício do Estado, salário, bolsa, etc.
E isso só vai, de uma certa forma, contendo esse espírito inovador, não sei. Né? Então, eu queria saber assim, o que você acha? É um problema institucional? É o peso do Estado? O Estado não permite nada? Ou o povo brasileiro, em algum momento, vai se libertar disso e vai ser aquilo que ele pode ser? Olha, eu não vejo muito problema no povo brasileiro, não. Tem muito país que fala isso, né? O problema do Brasil é o brasileiro. Os italianos falam a mesma coisa, os argentinos também. O Márcio depois pode falar se isso é verdade. Né? O problema da Argentina é o argentino e tal. Nos anos 80, se falava muito isso sobre Singapura, né? O pessoal de Singapura chegava para os ingleses e falava assim, olha, em 20 anos a gente vai ser mais rico que a Inglaterra. E os ingleses meio que falavam, que absurdo, né? Esses caras são olha, é povinho, assim, né? Não vai dar certo. E hoje, Singapura, Hong Kong são 2 vezes mais ricos que os ingleses, né? Eu não vejo muito nada. O povo brasileiro é perfeito? Ele é o mais empreendedor do mundo? Não, né? Ele tem seus problemas. Não é a cultura mais propícia ao desenvolvimento, não. A confiança pública, tudo isso. Mas eu acho que as deficiências do povo brasileiro não são suficientes para estancar, né, um desenvolvimento. O grande problema do Brasil, na minha opinião, não é o povo, é a elite. A gente tem uma elite muito parecida com a argentina, por exemplo, ou com a francesa, que é presa em valores intangíveis, né? Então, desenvolvimento, prosperidade, riqueza, isso é cafona para ela, né? Ela quer sustentabilidade, equidade. Então, essa elite acaba puxando a escada, né? Criando tanta burocracia no Brasil que impede que os pobres do Brasil enriqueçam. Então, quase uma luta de classes que a gente tem no Brasil, né? O intelectual da Vila Madalena, do Leblon, ele quer coisas, né? Ele quer dificultar negócios, ele não acha que negócio é uma coisa importante. Já o povo brasileiro, eu acho que o cara quer só ganhar seu dinheiro e ter tranquilidade, poder ir para casa sem ter seu celular roubado, sabe? A maior parte dele, né? Enfim. Boa tarde, Leandro. Luan Esperandil, Ranking dos Políticos. Leandro, eu queria te questionar se teve alguma ideia que você tinha muito bem consolidada na sua cabeça e durante a pesquisa dos seus últimos livros, até sobre o inovacionismo, se você teve alguma ideia que você acreditava que era de um lado e durante a pesquisa, diante das evidências, dos fatos, você viu que o estado da arte estava apontando para o exato oposto. Alguma ideia contra-intuitiva para você compartilhar conosco? Obrigado. Boa. Então, o que eu mais gosto de fazer na vida é cutucar vesperos, né? Então, as pessoas dizem que é A, eu falo, não, é B. Geralmente, quando alguém fala demais, reveste um assunto com um tom sagrado, assim, com um tabu, né? Transforma um assunto num tabu, eu vou lá e tento cutucar, tento mostrar que não. Um tempo atrás, eu estava cansado daquele discurso das doulas, né? As doulas, as mulheres que falam de parto humanizado, né? E falei, não, vou defender a cesariana, né? Sou contra o parto natural, vou defender a cesariana. Daí fui pesquisar, fui atrás e não deu, não consegui. Eu odeio quando isso acontece, quando eu não consigo cutucar o vespeiro e mostrar um outro lado, né? Então me convenci, se a mulher, se ela quer, se tem facilidade, parto normal é muito melhor que a cesariana, né, nesse caso. No livro, eu tentei, por exemplo, atacar a reciclagem. Falei, odeio esse pessoal que fala de coleta seletiva e vou atacar a reciclagem. Mas aí me convenci que, principalmente a reciclagem de metais, né, de sucata, ela é excelente. No Brasil, você tem lá a Gerdau, a ArcelorMittal, 70% do aço é feito reciclado, né? O aço, ao contrário da reciclagem de plástico, de papel, os metais, o reciclado ele é melhor, a qualidade aumenta, né, quanto mais você recicla. Então, alumínio é a mesma coisa, né? O alumínio ele é 95% energia, né? Então, quando você recicla, você impede tudo isso e é excelente, né? Uma coisa muito polêmica que eu falo no livro é sobre plásticos, né? Os plásticos, todo mundo diz, né, plástico, até no Brasil, aqui em Brasília, estava uma lei para banir os plásticos, né, de uso único. E, olha, eu fiquei impressionado. Assim, um dos materiais que mais ajudaram o meio ambiente foi o plástico, na verdade.
Eu esqueci de trazer, mas eu comprei uma cigarreira dos anos 50, que ela é feita de casco de tartaruga. Porque antes da popularização do plástico, pentes, óculos, aqueles óculos modelo tartaruga, o óculos tem esse nome, né, óculos tartaruga, porque ele era feito de tartaruga. Né? Tem até a tartaruga de pente, né, que tem esse nome por causa disso. E o plástico substituiu tudo isso. Né? Então, a gente hoje vive um mundo que a gente age menos sobre a biomassa porque esses materiais novos surgiram. Né? Uma surpresa que eu tive do livro também é que... vejam só esse dado. O acidente... Esse acho que muita gente não vai acreditar, mas daí lê o livro, quem quiser tem alguns livros ali ainda para vender, que lá eu convenço direitinho. A construção da barragem de Itaipu... Na construção da barragem de Itaipu, houve mais mortes do que no acidente de Chernobyl. Muita gente diz, absurdo, como? Mas e todos os casos de câncer, da radiação que se espalhou pela Europa? Na verdade, a ONU ela fez um comitê, ela criou um comitê para analisar isso e descobriu que foram 5.000 novos casos de câncer, mas dos quais 15 pessoas morreram. Então, somando, dá menos pessoas que os mortos nas barragens de Itaipu. Eu adoro energia hidrelétrica, assim como a nuclear. Eu sou do Paraná, né? O Paraná é cheio de hidrelétrica, mas só para mostrar como a energia nuclear é muito mais segura, né? Mesmo nesse maior acidente. E uma coisa que pouca gente sabe, que está no livro também, imaginem vocês assim, um grande acidente num país comunista, numa usina elétrica de eletricidade. Você pensa na hora em Chernobyl, né? Na verdade, o maior acidente, o acidente mais catastrófico de energia no século XX foi na China. Em 1971, em Banqiao, você teve uma represa, ela estourou, causou 150 mil mortes. Isso é milhares de vezes mais do que aconteceu em Chernobyl. 10 milhões de pessoas tiveram que largar suas casas porque essa represa foi destruindo represas seguintes e 60 represas acabaram ruindo. Né? E engraçado que Chernobyl, a radiação ela ficou visível, né? Foi possível captar a radiação. Mas na China não. Então, só 30 anos depois, em 2001, que a China liberou os documentos e falou sobre esse maior acidente da eletricidade na história. Enfim. Aqui, ó. Só posicionar a câmera. Você deve estar com fome, desculpa fazer uma pergunta séria. Meu nome é Daniel, sou jornalista. Quando você falou existe um gap entre a inovação e a regularização dela, transformar em estatização, leis, etc, etc. Mas também existe uma rejeição mesmo, porque aparentemente o Estado ou os governos, acho que mais os governos, não gosto muito da inovação porque ela dá liberdade. Ela tira do governo, por exemplo, você falou do Uber, ela tira o monopólio estatal do transporte público e passa para alguém privado. E aí você tem milhões de casos, né? Desde do próprio transporte, como outros inúmeras possibilidades de serviço, educação, do Fundeb, alguns exemplos, usando os exemplos mesmo que você deu. Você acha que tem solução? Principalmente em casos de países como o nosso, que ainda tem muitas castas, muitos currais, muito coronelismo, tudo é trocado por voto. Isso é bom para o país, isso é bom para o meu estado. Não, mas se eu fizer isso, eu vou perder voto. Então, eu prefiro fazer o pior e me manter no poder. Você acha que existe alguma solução? Isso partiria do povo ou partiria de algum governador ou presidente enlouquecido, falar, vou fazer, não me reelejam, mas eu vou fazer porque eu acredito? Olha, acho que sim. Acho que o Uber é uma amostra de que tem solução. Né? O Uber é uma grande vitória liberal. Se a gente pensar bem, é uma grande vitória aí dos liberais o domínio que tem o Uber. Eu tenho um amigo muito parecido com você, que também se chama Daniel. Eu lembro dele em 2014, eu discutindo com ele, falando, não, imagina, o Uber, como assim pegar Uber se ele não tem autorização do governo? Como é que eu vou entrar num carro se não tem autorização do governo? Esse era o debate em 2014. E esse meu amigo hoje ele fala, não, imagina, jamais discuti isso com você. Ele esqueceu, assim, né, que a gente está tão habituado hoje com o Uber, né?
E se você olha para a história, na Índia se tentou proibir o telégrafo para as pessoas se comunicarem menos. Várias vezes se tentou. Às vezes demora décadas, séculos, mas a inovação vence, né? Uma hora ela vence. Uma forma de se facilitar isso é a gente baixar o credencialismo da sociedade. Imagina, por exemplo, a grande crise que a gente vai ter nos próximos anos, que é caminhoneiros. Não precisa mais existir caminhoneiro, né? Um caminhão autônomo é muito melhor do que um caminhão dirigido por um caminhoneiro. Mas imagina a quantidade de pessoas que vão perder o emprego. Nessa hora, o que a gente faz? Como política pública, o que é preciso fazer? Na minha opinião, é baixar as exigências para esse caminhoneiro ter uma nova profissão. Se você vai obrigar esse cara, ele passou anos tentando ganhar dinheiro com caminhão, e daí agora não existe mais o trabalho dele, você vai obrigar ele a ficar mais 4 anos na faculdade para ter uma profissão de nível médio? Para ser um personal trainer? Daí você está... Entendeu? Se a gente aceita essa destruição criativa da inovação, a gente tem que facilitar o estrago dela. Não vamos parar de exigir diploma para qualquer coisa. E ao contrário do que está acontecendo, né? Porque as classes, as categorias, cada vez impõem mais diploma, mais para fazer uma reserva de mercado, né? Enfim, acho que tem solução, mas às vezes ela demora. Opa. Leandro, muito obrigado. Excelente palestra. E você falou da inovação e entrou muito com a política do que você pensa. Eu também penso nessas coisas da política. As inovações precisam, como disse um dos colegas aqui, ela precisa ser registrada, ela precisa ter um regulamento, ela precisa ter uma série de questões para, afinal, ela ser aplicada. E na política, já que aqui é a casa da política, o que você está imaginando para o seu futuro, o futuro dos seus filhos e da sua próxima geração? O que você imagina que um país como o Brasil, que já teve milhares, não milhares, mas dezenas ou centenas de projetos, e só um projeto no Brasil foi realmente determinado e concluído, que foi a criação de Brasília, a interiorização da capital, que transformou essa região, Goiás, Bahia, nos grandes produtores de alimentos, que é um dos maiores problemas, que a água, nós já sabemos que podemos dessalinizar. Mas o problema do brasileiro é político. E você, o que você imagina nesse tempo para a sua vida? Bom, vamos ver se eu consigo responder, né? Esses dias eu vi uma carta do embaixador australiano sobre um país, e falando assim, olha, esse país aqui não dá certo, esse país jamais vai dar certo. Esse aqui é o país do jeitinho, aqui você não pode confiar em ninguém. De que país esse embaixador estava falando? Do Japão. É o contrário do que a gente imagina hoje. O Japão era um país subdesenvolvido, né, até os anos 40 e tal. Até os anos 30. E era um país do jeitinho, o contrário do que a gente vê hoje. Muitas vezes a gente traça uma previsão do futuro baseados no presente. Então, eu lembro lá em 2007, no boom econômico da era Lula, se falava assim, o Brasil vai ser a 3ª maior economia do mundo, né? Você pegou aquele entusiasmo do presente, projetou para o futuro. Não deu em nada, a gente acaba de sair aí perder a 10ª colocação. Talvez a gente esteja cometendo o mesmo erro hoje, né? Tá todo mundo sem esperança, o Brasil está mal, está andando de lado, e a gente, se continuar assim, o Brasil vai mal, vai cada vez pior. Mas eu não elimino a possibilidade da gente se surpreender. Como eu falei antes, a ideia de que
o Brasil, de que a gente tem que gastar mais, para resolver os problemas do Brasil, a gente tem que gastar cada vez mais, essa ideia está ruindo. Só o Lula acredita nela, né? E o povo brasileiro não acredita mais. Claro que é um castelo difícil de desmoronar, mas acho que vai cair e eu não me surpreenderia que a gente teria aí umas boas notícias no futuro, sabe? Leandro, parabéns pela palestra, e especialmente pelo link que você fez das narrativas e a inovação, né? E muitas vezes a narrativa errada impede até a inovação, esse processo, né? Acho que esse é o ponto que me chamou mais a atenção. Mas tem um debate que está muito latente, e eu acredito que vai dominar o debate público até para o ano que vem também, que é a segurança pública. Até porque é um fato muito verificável no nosso dia a dia, acho que não tem nenhum de nós aqui que pode se dizer totalmente seguro em qualquer lugar do país. Como que você acha que, mesmo nesse campo da segurança pública, que é totalmente verificável no nosso dia a dia, ainda persistirem narrativas que impedem, inclusive, um melhor desenvolvimento nessa área da segurança? Opa, obrigado. Eu entendo um pouco desse assunto, acho que não vai ser nenhuma novidade aqui para vocês, mas você está certíssimo, né? Uma área em que a narrativa sabota qualquer solução, né? Então, a gente está cansado de ver no Brasil o cara que... Esses dias eu vi um caso lá, na campanha de 2022, eu até acho que o Bolsonaro usou esse caso. Um rapaz assassinou num assalto num casal no Jabaquara, em São Paulo, o rapaz acabou matando... O assaltante acabou matando o rapaz, né? Quando você foi ver, quando foram descobrir, o assassino, ele era chamado na delegacia de cirurgião geral, de clínico geral, porque ele fazia todo tipo de crime. Entende? Ele já tinha mais de 30 passagens pela polícia. Cara, esse cara não podia estar solto, óbvio. Então, o que eu tenho para falar sobre isso é o básico de, cara, a gente tem que parar de soltar bandido, né? Uma amiga minha na Inglaterra foi assaltada por umas adolescentes e perdeu o celular. A polícia foi atrás 1 ano e meio de cadeia para cada uma por simplesmente um roubo de celular. No Brasil, o cara fica 1 semana por isso. Então, tá na hora da gente parar de insistir nesse modelo aqui, nessa narrativa, né, desse coitadismo assim, que está totalmente falido, né? Opa. Aqui, ó. Daniel, boa tarde. Eu cheguei já no final da tua palestra, mas ouvi que você é do Paraná. Que cidade que é do Paraná? Curitiba. Ah, tá, que eu sou do interior do estado também, então somos conterrâneos. Mas eu queria fazer uma colocação até no sentido que o colega fez em propriedade intelectual. Nessa semana eu participei de uma reunião anual de um grupo de propriedade intelectual do setor farmacêutico de inovação e pesquisa. Durante toda a reunião, o Brasil, nós somos referidos como o terceiro mundo. Isso assim doeu na alma de ouvir que nós somos o terceiro mundo em tudo. Uhum. E aí me perguntaram, em relação à propriedade intelectual, qual que é o posicionamento do governo? Eu comentei, o governo defende, mas o que precisa ser feito, ele não defende. Né? Uma coisa é a gente falar, não, somos super favoráveis, e outras não. Tanto que nós estamos lá na investigação da seção 301 do governo americano contra a gente por conta do backlog do NPI. Então, a minha pergunta é mais no sentido... claro que aqui eu estou falando especificamente do setor fármaco, mas abrange todos os setores, né? O que a gente pode fazer como país, como setores, para se unir, para que a inovação seja realmente algo concreto no Brasil? Porque eu não consigo ver como algo concreto. Você vai falar de inovação com parlamentar, com pessoas, eles não têm nem noção do que nós estamos falando. Uhum. Então, eu queria te ouvir nesse sentido. Uhum. Pois tem uma discussão interessante nisso que você citou sobre propriedade intelectual, né? Que mesmo entre os liberais e tal, eles se dividem, assim, porque, por um lado, é claro que você tem que ter propriedade intelectual, né? Se eu escrevo um livro, eu não quero que outra pessoa copie esse livro, né? Que ela fique dona dele. Por outro lado, se a gente protege demais a propriedade intelectual, você acaba tendo um patent troll, né? Que chama. Tem tanta... Por exemplo, se um celular, se um simples mouse como esse aqui,
Se a gente tivesse que pagar patentes para todo mundo que inventou todas as coisas, ele custaria R$2.000, muito mais, né? Então, tem um debate complicado aí que a gente não pode ir nem cá, nem tanto lá, na minha opinião, em relação à propriedade intelectual. No Brasil, eu vejo, acho que você pode falar mais sobre isso, uma falta de liberdade também, né? Por exemplo, na Inglaterra, eu tinha alguns amigos que, sem grana, brasileiros, eles eram cobaias. Você tinha que testar um remédio em pessoas, estava na última fase, e eles ganhavam dinheiro sendo cobaias. No Brasil, isso é proibido, né? Não pode ter. Então, você impede toda uma fase de testes importante de laboratório farmacêutico. Por um tabu assim, de vai usar o brasileiro de cobaia. É uma população heterogênea. Dizem que geralmente é muito boa se testar remédios assim, né? Então, nesse sentido, é só o governo deixar. A mesma coisa acontece com ferrovias, né? Desculpa mudar para um outro assunto distante, mas o marco das ferrovias que a gente teve lá, que o Tarcísio fez no último governo, tem aquele clichê no Brasil, né? O Brasil não investiu em ferrovias, o Brasil preferiu o transporte rodoviário e tal. Por quê? Gente, porque era proibido construir ferrovia. Se você, digamos que eu tenho um projeto de ferrovia, eu quero ir de A para B, eu já falei com todos os donos de terreno, todos eles entraram em acordo, não podia. Só o governo podia construir ferrovias e você tinha que entrar numa licitação do governo. Né? Então, era evidente que não ia ter. Né? Era impossível ter tentativa e erro nesse lado. Né? Talvez algo se assemelhe aí na sua área também. Opa. Eu vou voltar a falar. Primeiro, sobre a inovação, um dos nossos colegas aqui falou que os americanos inventaram o avião. É uma discussão que vai levar muito tempo. Os americanos dizem que foram eles, mas o mundo dizem que foi o inovador brasileiro francês. Mas, de qualquer forma, é isso. Mas eu quero falar sobre a segurança pública, que está na moda. Eu sou advogado e fui convidado pelo governador da época, isso em 1999. Eu fui secretário de Segurança Pública, aqui, na capital, com todos os recursos que vêm do Fundo Constitucional e antes da sustentação pelo governo federal. Como secretário de Segurança Pública, eu sobrevivi 1 ano. Fui derrubado pela política. Muito bem. O que eu posso falar isso 25 anos depois? É que a segurança pública vem sendo minada há anos, com colocação de pessoas que não têm o menor interesse em ser policial. O interesse que tem é de ficar um horário de trabalho de 24 por 36 e não há nada que aguente isso. Mas se mantém. A minha conclusão final hoje, como advogado, como cidadão, é que a nossa segurança pública está ocupada pela política. Política. Você pode entrar no Congresso. Uma grande parte é de polícia, exigindo, não deixando também criar novos, ser inovador. Eu, quando estive, eu fui inovador. Fiz programas sociais, uma série de coisas que foram, inclusive, reconhecidas pela Unesco. Em um ano, eu tive que sair porque não era possível eu ficar. E como eu sou advogado, eu precisava trabalhar. Muito obrigado. Só para esclarecer isso. Beleza, obrigado. Ô, Leandro, desculpa, não quero tomar muito seu tempo, está na hora do seu almoço.
Imagina. Eu acompanho você há bastante tempo, admiro suas ideias, muito provocativas, sua palestra é muito boa. Você tem uma formação, um viés mais liberal, eu imagino, que eu também me alinho, que eu acho que a maioria do pessoal também aqui se alinha. Minha pergunta para você é mais ou menos objetiva no seguinte contexto. Uma ideia comum é a gente imaginar que a inovação ela vai crescer se o Estado meter menos o dedo, se atrapalhar menos. Quanto mais livre deixar o espírito inovador, criativo, melhor. Mas a gente se lembra, por exemplo, a Embraer teve um apoio do Estado, a própria Embrapa, o próprio Vale do Silício começou com ex-funcionários do governo. Então, apesar de ser tentador, e eu querer que seja dessa forma, assim, dentro do cenário que o mundo caminha, com o Estado cada vez mais presente na vida das pessoas, para onde vai a inovação? Como é que pode o Estado fomentar ou atrapalhar menos, a sua opinião? Olha, o Philippe Aghion, né, esse Nobel de Economia de 2025, ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala que tem aquele problema do path dependence, né? Que às vezes as pessoas estão tão acostumadas a fazer tal coisa, a fazer, por exemplo, motor a combustão, que não querem mudar para um outro lado, né? Então, às vezes, você criar um incentivo, dar um pequeno empurrão para outro lado, pode ajudar, né? Mas ele mesmo deixa claro, olha, o que cria inovação, o que o governo pode fazer é ter um bom ambiente institucional, né? Então, um ambiente de que é fácil você abrir uma empresa, é fácil você investir. Se você virar bilionário, os frutos se você se der bem, os frutos desse trabalho vão ficar com você, você vai poder remeter para fora, né? Uma segurança. A gente precisa de mais segurança. Para mim, esse é o essencial, né? A gente às vezes fica pensando em como inovar, como o governo pode inovar, mas antes vamos tentar resolver o essencial, né? Fazer o governo parar de atrapalhar. Então depois a gente pode pensar, mas eu recomendo o livro do Aghion, que ele fala bastante sobre isso. Obrigado pela sua palestra, pelas suas ideias realistas a respeito do que nós vivemos hoje. Mas eu quero só fazer uma pequena observação a respeito do Brasil, quando você falou das ferrovias. Dá essa impressão que o Brasil é um país rodoviarista, mas não é. Na realidade, o Brasil, nesses últimos 50 anos, criou um vácuo de investimento. Ele não investiu em nada. Nós tivemos a malha ferroviária reduzida de seus 29 mil quilômetros para pouco menos de 15 mil quilômetros operacionais. O Brasil não tem rodovias, porque se nós compararmos países da magnitude de China e Estados Unidos como o Brasil, China deve ter 439 quilômetros por cada 1.000 quadrados, Estados Unidos 429 e o Brasil 29. Então, o Brasil não tem estradas. As poucas estradas que tem, 12% delas são pavimentadas. E dos 12% pavimentados, pouco mais de 30% é qualidade boa ou ótima. Então, nós temos a razão porque nós não desenvolvemos, porque nós não temos infraestrutura. Nós não investimos em portos, nós não investimos em ferrovia, nós não investimos em rodovia, nós não temos fluvial, porque a burocracia emperra. Nós estamos há 30 anos discutindo o derrocamento do Pedral de Lourenço. Não se resolve, não se chega a nenhuma solução. Nós levamos 30 anos para construir Norte e Sul, que não está totalmente operacional. Então, essa é a razão e a observação que eu queria fazer. Obrigado. Não, bem interessante, né? Não é que o Brasil não investiu em ferrovia, também não investiu em rodovia, não investiu em nada. É isso? Ali. Obrigado por sua compartilhamento. Só tenho um sencillo pergunta. Da onde é esta foto? Hong Kong, se não me engano. Hong Kong ou Taiwan? Não sei. Eu acho que é Hong Kong.
porque eu tenho conhecido caracteres de mandarim, parece simplificada. Penso que é de China continental. Não sei, pode ser de Hong Kong ou outro lugar, mas não é de Taiwan, porque tenho alguns caracteres simplificadas. Eu vou atrás. Eu devo ter essa foto lá para trás. Mas eu acho que é Hong Kong. Só por curiosidade. Obrigado. Valeu. É isso. Bom, gente, é hora do almoço. Valeu, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo pelas excelentes perguntas.